Bom dia a todos, tá? Hoje estamos na nossa aula síncrona, dia 21 de setembro. Quero agradecer a presença de todos vocês e aqueles que estão assistindo essa aula gravada também. Obrigado pela participação. Então, pessoal, eu acredito que na aula de hoje, na aula de sexta-feira, a gente encerra o conteúdo de pórticos, tá? Então, a gente abre o espaço inicial, né, para as dúvidas que vocês queiram trazer, tá bom? Eu estava vendo agora, né, umas aulas de um colega professor, e vou indicar aqui para vocês também. Tem até alguns exercícios resolvidos. Ele é ex-professor dessa disciplina na UFES. Eu acho que eu já recomendei para vocês no grupo, mas não custa sempre lembrar também, relembrar, tá? Eu vi que ele tem alguns exercícios resolvidos e tal, que acabam sendo complementares aos nossos, tá? E provavelmente até melhores que os nossos. Vou mandar uma aqui agora no chat. Vocês sigam ele que vocês vão encontrar mais outras. E aí, pessoal, dúvidas? Zero dúvida? Lembra que sexta-feira a gente tem um questionário, tá? O segundo questionário da unidade. Bom dia, professor. Bom dia, Ronaldo. A letra A da 3 da lista de exercícios. Eu acho que não sei se está faltando as cotas. Vamos olhar. Sempre tá faltando alguma coisa, é normal. Se não estiver faltando, não sou eu que fez, foi alguém que fez. Essa daqui? Isso. Pronto, essa aqui você vai resolver ela de forma literal, tá bom? Você vai ter um vão de L aqui na direção horizontal e um vão e uma altura, né, de pé direito de A. E essa resposta fica alfanumérica, tá? Se quiser fazer numérica, você vai substituir esse vão aí de L por 5 metros e essa pé direito por 3 metros. Dá no mesmo. O pessoal não gosta de resolver numérico e tal. E esse aqui é a mesma coisa, tá? Também é por... Ah, mas esse caso aqui foi adotado, né? Adote A igual a 3, né? Os dois exercícios aqui são tirados daquele livro recomendado, que é o livro do Susequini, tá? Esses velhinhos aqui. Aproveitar ele, né? Começar a conversar um pouquinho ainda. Trabalhar aqui um pouquinho com ele. Ó, pessoal, esse pórtico, obviamente, ele não vai cair em nenhum dos pórticos simples, né, que a gente trabalhou já nas aulas anteriores. Ele é, na verdade, um pórtico composto, tá? Então, assim, é muito simples entender o pórtico composto, porque, obviamente, ele vai estar com a condição de vinculação excedente, né, em geral. Então, assim, por que esse pórtico tem solução, né? Se vocês forem observar, né, quantas são as reações de apoio dessa estrutura, tá? A gente tem 3 apoios simples, então tem uma, duas, três, quatro, cinco, 6 reações, tá? 6 reações. Só para que a gente numere, eu vou chamar isso aqui de ponto A, ponto B, ponto C. Aqui a rótula no ponto D, rótula no ponto E
e rótula no ponto F. Então aqui vai ser AY, AX, BY, BX, CY, CX. Estou adotando todos que são à direita ou para cima, a priori, tá? Para que as condições de positividade tenham sentidos semelhantes a um dos eixos cartesianos x e y convencionais. Então, aqui seria x positivo, y positivo, e o z positivo sairia do plano do quadro. Tá? Um sistema destrógeno, né, de cartesiano destrógeno. Então, beleza. Por que esse pórtico não é hiperestático? Né? Ele não é hiperestático por causa das rótulas, tá bom? E como é que fica, né, a situação? Então, a gente tem 6 reações de apoio. Seis reações de apoio. 3 equações do equilíbrio estático. Caso plano, nós chamamos de estrutura plana. E a gente vai ter mais 3 equações oriundas das rótulas. Então, 3 equações de momento nulo, momento fletor nulo, nas rótulas. Essas 3 equações se somam às 3 equações de equilíbrio estático que tornam um problema, né? Vamos fazer com que esse problema seja isostático. Lembra que na aula passada eu falei que os pórticos compostos, eles podem ser entendidos, né? Fazer uma correlação direta com os pórticos, com as vigas Gerber, né? Porque a gente vai ter pórticos com estabilidade própria e outros que se apoiam sobre o uso, sobre esses, né? Então, pórticos com e sem estabilidade própria, tá? A gente também pode considerar o problema, né? Pensar sobre esse problema, não só sobre essa ótica, também pensar sobre essa ótica estática, tá? Porque eu tenho 6 equações, né, possíveis de serem trabalhadas. Então, com essas 6 equações, a gente cria um sistema de equação 6 por 6 que é resolvível, tá? Obviamente que isso às vezes é dispendioso, né? Não sei se vocês fizeram álgebra há muito tempo, ou se já fizeram recentemente. Fizeram álgebra linear, não sei como é que se chama. Na minha época chamava álgebra linear aplicada. Mas vocês devem ter outro nomezinho, né? Álgebra escrita. É álgebra linear. Bom, em álgebra linear vocês estudam, né? Resolução de sistemas de equações, resolução de matrizes e tal. Sistemas determinados e indeterminados. Então, assim, Isso. vocês em algum momento resolveram um sistema 6 por 6 manualmente ou por meio de método computacional? Professor, por sim, assim, no meu caso, eu resolvi toda a forma que existe, porque assim, eu paguei matemática e paguei na UFESA, mas pela UFESA não, pela UFESA a gente não foi muito longe, não. 6 por 6 eu resolvi só o computacional. Só por curiosidade, né? Talvez. O que eu quero dizer é o seguinte, é possível de resolver, tá? Só que a dispensa, né, manual é gigantesca, né? Sistema 6 por 6 você tem que fazer todo aquele pivotamento, LU, LD. Eu nem lembro mais o nome, tá vendo? Eu tô brincando porque É muito chão, viu? faz 30 anos que eu estudei, né? Quase 30, né? Então eu nem lembro mais os métodos e tal. E a gente acabou, né, na pesquisa e tal, trabalhando com computacional, né? Então a gente muda um pouquinho o direcionamento. Mas dá para resolver, eu só quero chegar a essa conclusão. Tá bom? Quero dizer para vocês que é possível de ser resolvido. Obviamente a gente não vai resolver, nem vou colocar vocês para fazer, mas assim, teoricamente é possível. Só que o jeito mais simples de fazer realmente é você segmentar a estrutura, tá bom? Então a gente vai segmentar essa estrutura em duas partes. Um pórtico que vai ser o que vai dar apoio e o que vai ser apoiado, tá bom? Ou seja, o que vai ter estabilidade própria e o que não vai ter estabilidade própria. Vocês observando esse pórtico, tá? A gente também consegue perceber uma sutil diferença, né? Uma sutileza, né, no design dele, no projeto, no desenho, que é isso aqui. Vocês estão observando que essa rótula está lateralmente a esse pilar BR? Ó. Vocês perceberam isso?
Ou não? É um detalhe que não passou despercebido. Então, por estar lateralmente, o que é que acontece, tá? Significa que essa rótula ela acontece nessa região da viga, tá? O pilar ele mantém uma integridade em relação a essa viga no trecho EC, tá? Como se fosse monolítico. Como se fosse não, ela é monolítica, tá? Então assim, esse pilar BE, ele está monoliticamente ligado à viga FF, tá? O que não acontece com o trecho DE. Então esse trecho DE, ele tá apenas apoiado, tá? Então como é que vai ficar a subdivisão desses pórticos, tá? A gente tem dois pórticos triarticulados, tá? Tem um pórtico triarticulado de A, B, AD, E, tá? É um pórtico triarticulado, que eu vou desenhar ele aqui à parte, que é isso. Que é o pórtico que de fato tem algum tipo de carregamento. Esse apoio A já é um apoio externo, vocês já conhecem ele, tá? E aqui eu vou apresentar o ponto E não mais como a rótula, mas vou representar ele como um apoio, tá bom, pessoal? Que eu vou chamar de fictício, ou vou dizer assim, deixa de E mesmo. Eu vou chamar de E, mas vou colocar um negocinho só para treinar, um etilzinho, tá bom, pessoal? Para não ser o mesmo E lá de cima. E a carga externa dessa estrutura, obviamente, é essa daqui, esse par de momentos aplicados na roda. Momento de 1 tonelada força vezes metro. Também aqui a mesma 1 tonelada força vezes metro. Então esse problema é facilmente resolvido, tá bom? Então o que é que acontece? Quando eu resolver este pórtico, eu vou obter quais são as reações de apoio que eu tenho no ponto E. Tá? Vou chamar aqui de EY e EX. Observe que essas reações, elas não fazem parte dessas 6 reações que a gente tratou aqui, tá? Vamos nominar, não vou renominar porque já estão aqui, mas as 6 reações que eu tratei aqui em cima são essas daqui, tá? As 6 reações são AY, AX, BY, BX, CY e CX. São as 6 reações incógnitas do problema. Então, por um lado aqui, a gente poderia simplesmente escrever um sistema de equações 6 por 6, ia fazer aquelas 6 equações, e resolver esse sistema de equações, tá? Mas a gente não vai fazer isso, porque isso aí é trabalho para uma semana. Aqui, por sua vez, é um problema bem simples. Por quê? Eu vou cair aqui num estudo de um pórtico triarticulado. Aqui sim tem as reações AX e AY. Então dá para fazer essas continhas bem rapidamente e encontrar quem são essas reações. Vamos fazer? Tá aqui mesmo, né? Vamos fazer. Se vocês tiverem outra dúvida, vocês estão fazendo, tá? Vamos falando. Vou ficar sempre questionando vocês e vou fazer essas continhas aqui juntos, tá? Então, assim, eu tenho que AY mais AY é igual a 0 e que AX mais EX também é igual a 0, tá? Daqui eu não concluo que nenhum é nulo, só concluo que AY é igual a menos EY e AX é igual a menos EX, ou seja, são simétricos. Essas são as duas equações de equilíbrio para esse pórtico separado, tá? Triarticulado. Esse aqui é um pórtico, vamos lembrar que sem estabilidade própria, tá? Ou seja, ele vai se apoiar sobre o outro pórtico. Então, equação 1 aqui, equação 2, qual é a equação 3? Momento. Momento aonde? Aí você escolhe. É seu. Literalmente é seu. Tem alguns pontos mais convenientes que outros, tá? Qual ponto é mais conveniente, na opinião de vocês? Para calcular o momento.
Eu vou adotar aqui o ponto A, tá? Então, em relação ao ponto A, quem faz o momento? Tem esses dois pares de momentos, mas um está num sentido, outro está no outro. Vou escrever eles aqui só para escrever, mas um faz é menos um e outro mais um. Menos um mais um dá zero. Quem também faz um momento em relação àquele ponto é essa forcinha aqui, é Y. Então, o momento de EY vai ser Y vezes o braço dela em relação àquele ponto, que é L. É Y vezes L. Tá? E quem faz o momento também em relação àquele ponto é X. Então, é X vezes o braço de EX em relação a esse ponto, que é essa distância vertical aqui, que eu acho que é A, né? É A vezes A. Agora sim, o EY, se ele é positivo, ele vai fazer a estrutura girar no sentido anti-horário. Então vai estar saindo do plano do quadro. Não estou achando a câmera aqui. Então está saindo do plano do quadro. Já o AX, se ele for positivo, ele vai fazer a estrutura girar em torno do ponto A com sentido negativo, entrando no plano do quadro. Então por isso que é mais aqui e menos aqui. Aqui igual a zero. Daqui eu só posso tirar aqui Y vai ser igual a AX, que multiplica A, dividido por L. Tá? Posso tirar isso aqui. Aí se você tiver feito com valores numéricos, você já vai ter uma relação direta. Não vai ficar assim mesmo, bonitinho. A quarta equação, por ser um pórtico triarticulado, é de momento nulo na rótula. Então a gente vai ter que adotar um lado de observação e fazer essa escolha, né, para fazer essa observação de momento. A escolha que a gente acabou de fazer para calcular o momento vai induzir a gente a fazer essas contas por esse lado aqui, tá? Que eu estou achurando aqui de amarelo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, ó. Na equação eu coloquei Y e X. Então, assim, eu poderia observar, eu vou pintar agora com outra cor aqui de verde, um verdezinho. Professor, eu poderia observar esse outro lado? Poderia, tá? Só que aí eu vou ter na equação a x e a y. Aí não é fácil. Tipo assim, não é que não é fácil. Não é o mais conveniente. Porque aí eu vou continuar com um impasse, né? Porque eu estou com todas as variáveis interdependentes, né? Se eu Professor, escolher... Diga, Ronaldo, por favor. na questão B da 3, ela é bem similar, essa parte de cima, se o senhor der uma olhadinha aí. Tá, vou olhar. Só que eu acho que fica, o que eu adotei aqui, fica restrição em X e em Y. Dê uma olhadinha aí. Aqui, É, fica similar, essa parte de cima. essa de cima, Isso. é um pórtico triarticulado também. Então vai ter apoio A e B, tá? Uhum. Aliás, vai ter apoio X e Y. Reação vertical e horizontal. Nesses dois pontos, tá? Tanto Aí, no caso, aqui é quanto aqui. similar a essa do que o senhor está fazendo, né? É bem similar, né? Tem uma diferençazinha, né? Que elas estão na mesma linha de ação, né? As horizontais, e que vai facilitar um pouquinho as contas, diferentemente dessa. Mas bem similar mesmo, tá? Aí o que acontece? Novamente, é um pórtico triarticulado que está apoiado sobre dois outros pórticos. No caso, esse pórtico aqui é um pórtico engastado e esse outro pórtico aqui também é um pórtico engastado. Outra vantagem desse problema é o fato dele ser simétrico, tá bom? Então, por ser simétrico, eu posso trabalhar ele de uma forma bem mais ágil, né? Não preciso calcular toda a estrutura, pelo que eu falei para vocês na aula passada. Ó, então, fazendo essa escolha, a gente vai construir a equação em termos de y e x de novo. No caso, como x passa pelo ponto do momento, então também vai sumir da equação. Então, resumindo, tá? Só para fechar logo isso aqui. Então, quem faz momento em relação à rótula, né? Lembre que essa última equação aqui é aquele momento fletor na rótula igual a zero, tá? Essa aqui era somatório de momento em torno de z igual a zero. Essa aqui somatório de momento somatório de força em relação a x igual a zero. E aqui somatório de força em relação a y igual a zero. Então, o momento fletor na rótula igual a zero significa que essa força é y. O momento que ela faz em relação à rótula vai ser y vezes L, né? Que é essa distância. Positivo porque está tracionando a fibra inferior.
mais 1, que também está tracionando a fibra inferior. Então, igual a 0. A x também faria momento, mas como ela passa pela rota, então não gera momento. Então daqui eu tiro que é y vai ser igual a menos 1 sobre L. E aí a gente resolve toda a cadeia do problema, tá? Eu sei quem é y, posso substituir esse dado agora aqui e achar é x. Ok? Então a x vai ser quanto? X vai ser menos 1 sobre L, que multiplica L dividido por A. O L com L cancela, vai ficar menos 1 sobre A. Ok, pessoal? E aí eu substituo nas outras duas primeiras equações. Né? Substituindo aqui, eu vou encontrar que a y vai ser igual a 1 sobre L e a x vai ser igual a 1 sobre A. Tá bom? 1 sobre L e 1 sobre A. Agora, o que é importante aqui, né? Quando eu encontro y e x, eu vou agora resolver o outro lado, né? Ou seja, resolver o outro pórtico. Não vai começar, não vou resolver todo, né? Eu vou desenhar agora o outro pórtico. Seria isso aqui, ó. Esse trecho que vai do ponto B até chegar ao ponto C e tem uma rótula aqui nesse ponto. Aqui tem um apoio. Aqui tem outro apoio. E o que é que vai aparecer nessa posição aqui, ó? Não tem aquele carregamento externo, porque ele está no trecho da viga do pórtico do lado esquerdo, tá? O pórtico EDE. Então, quem vai surgir aqui são as ações correspondentes a essas reações, tá? Observem que eu encontrei o sinal negativo, tá? O sinal negativo delas significa que o sentido delas é oposto, tá? Porque a L e A são distâncias, então eles não vão trocar esse sinal, tá bom? Então, assim, o que é que indicou pra gente? Que o sentido real de EX, eu vou fazer aqui em azul, é esse, ó. E o sentido real de EY é qual? Ó? É esse. Tudo bem? Se esse é o sentido real da reação, a ação vai ser sempre oposta, tá? Então, essa ação aqui, na direção x, vai ter esse valor, ó, o valor de EX, então 1 sobre A. E essa reação EY vai ter esse valor aqui, que vai ser 1 sobre L. 1 sobre L. E aqui a gente continua, tá? Esse aqui é o pórtico, vou só escrever aqui. Pórtico com estabilidade própria. Então, esse aqui segue a rotina, tá? De cálculo. Novamente, vai ser 4 equações, faz o equilíbrio na direção x, na direção y, a gente vai encontrar as reações verticais e horizontais. Só essa Tudo bem, força pessoal? 1 sobre ela, ela é pra baixo mesmo? Perdão, desculpa, 1 sobre L está errado, é o contrário, é para cima. Tá? Vou fazer assim, ó. Acho que foi o Ian, né? Muito obrigado, Ian. É isso mesmo. Para cima. Ok, pessoal? A ação correspondente é oposta à reação. Tá? Então, se essa aqui está para baixo, essa aqui vai ser para cima. Se essa aqui está para a esquerda, essa aqui vai ser para a direita. Tá? Professor, E esse? Oi, Ian. eu tenho uma dúvida. Aquela Fala. rótula ali do meio que ela tá deslocada, ela vai influenciar em alguma coisa? Porque no pórtico passado você substituiu ela por um apoio e nesse outro ela nem apareceu. Qual Essa rótula aí em é? isso. Eu substituí ela pelo apoio, né? Porque, na verdade, para esse pórtico triarticulado aqui ser estudado, né? Ele tem que ter um apoio nessa posição.
Então, aquela rótula significa um apoio para essa estrutura, para esse pórtico do ponto A até o ponto E. Mas se ela não tivesse deslocada para a esquerda, como você Pronto, vamos mostrou lá. aí no Se ela, início, faria alguma se ela diferença? tivesse, pronto, se ela tivesse assim, ó. Agora eu entendi sua pergunta. É isso, né? Isso. Faria. Faria porque é o seguinte. Aí você teria a seguinte estrutura. Ó. Você teria um pilar aqui, com um vínculo embaixo, e uma rótula em cima do pilar. Aí você teria isso aqui, uma rótula, e aqui uma rótula. Outra rótula. Esse pórtico aqui, ó, ele é hipostático. Tá entendendo que ele é hipostático? E por quê? Sim. Ó, você tem duas rótulas em cima e o pilar aqui embaixo ele se movimenta. Entendeu? Ele é hipostático. Faria total diferença. Aí vamos contar as reações aqui. Ó. Vamos ver como seria. Quantas reações eu tenho? 4 reações. Né? AX aí, no caso BX, BY, CX, CY. Quantas equações de equilíbrio, quantas equações eu tenho? As 3 equações da estática, 3 EC, né? ES, equação do equilíbrio da estática, EC. E eu tenho 2 equações de rótulos. Percebeu? Tenho mais equações do que variáveis. Aí lá na álgebra linear isso chamava de sistema, eu não vou lembrar, eu peço mil desculpas, mas é um sistema com múltiplas soluções, uma coisa assim, mas tem um nomezinho, né? Sistema Sistema possível ainda. indeterminado? Eu acho que é isso, eu juro que eu não lembro mais, faz muito tempo, faz mais de 20 anos que eu brinquei com isso, né? Que eu estudei isso, com um pouco mais de rigidez, né? Vamos dizer assim. Aí o sistema ele tem mais de uma solução, aí ele é hipostático nesse caso. A estrutura pode se deslocar. Aí eu pergunto a você, se eu exercesse uma força qualquer aqui, ó, a estrutura pode tombar lateralmente. Como é que eu combateria isso? Eu teria que apoiar aqui com engaste. Aí, fechou. Não tem problema. Um dos apoios teria que virar um engaste. Que aí evitaria que a estrutura rotacionasse verticalmente. Então, isso aqui faz toda a diferença, tá bom? Toda a diferença. Em termos de equilíbrio. Ó, aquele exemplo B é legal por isso. O exemplo B ele vai mudar. Eu tô querendo ir para outro canto, mas ele tá aqui no... Ó, é um engaste aqui, tá vendo? E é um engaste aqui. Isso pode acontecer. Não tem problema. Porque esse aqui, por ele, já é equilibrado. Ele é um pórtico engastado e ele é um pórtico engastado. Então aqui em cima pode ser rótula maior, sem grandes problemas. É por isso que o desenho está feito assim. Se ele fosse feito lá, daria esse probleminha. Aí você pode dizer, mas professor, e se ele tivesse do outro lado, poderia? Poderia. Vamos voltar para a luzinha aqui. Professor, e se ele tivesse assim, ó? Vou fazer agora com outra cor, né, para não misturar. Poderia? Poderia, só que ia inverter. Vocês estão entendendo que inverteu? Agora o pórtico sem estabilidade é o da direita. Estão entendendo isso? E o pórtico com estabilidade é o da esquerda. Só que, nesse caso, o pórtico da direita, que seria esse aqui, eventualmente, né? Seria esse aqui, vou desenhar aqui. Ele estaria sem carga externa. Ok? Ele estaria sem carga externa. Então, ele não teria esforço. Não teria esforço algum. Vamos fazer uma coisa? Vamos tentar fazer no F2 para ver o que é que o F2 faz, ver se ele faz a conta.
que é que vocês acham da ideia? Bora fazer. Vamos brincar, né? Estamos aqui. Já gastamos a passagem para chegar na universidade, vamos usar, né? Deixa eu só achar o teu F2, tá? Ian, vou sempre aqui na conversa e pego, porque eu não consegui colocar ele como link ainda aqui na área de trabalho. Inclusive, se você puder mandar de novo agora, já facilita, porque eu não procuro na conversa. Vou mandar aqui, professor. Valeu. Assim, como o F2 é uma ferramenta computacional, pode ser que ela nos surpreenda em termos de solução, tá? Pode ser que ela resolva, não. Mas eu acredito que ela vai dar algum tipo de erro numérico, tá? Não vai permitir. Ela tem suas... Como a versão que você está me passando é mais moderna, então ela vai tirando alguns bugzinhos que as versões antigas tinham, tá? Abriu? Abriu. Tá abrindo aqui. Só um minutinho, pessoal. Agradeço aí e peço desculpas aí pela demora. Pronto, ok. Ok. Eu vou botar só com dimensão, tá, pessoal? Pra gente fazer. Obviamente não vai dar para resolver com AA, né? Então eu vou fazer 0. Aquilo que eu tinha falado, né? Vai ser 0, 5 e 10. Não, vou fazer só esse trecho intermediário para mostrar que não é para dar certo. Tá? Pelo menos eu acho que não é para dar certo. Pronto, ó, aqui vamos definir o material de aço, por exemplo. Aço. Vou definir uma seção também aqui. Vou pegar um perfil Gerdau qualquer aqui. Pronto, esse primeiro mesmo. Vou ficar mexendo muito. Ligar os pontos, né? Pá. Fizemos o pórticozinho. Vou dizer que o material é que ele é feito, né? Toda a estrutura e que toda ela também é dessa mesma selecionar, né? Primeiro para enviar. Todo mundo é feito desse tipo de material, de seção. Então, apoio aqui, duplo. Aqui também é duplo. E vou rotular, tá? Aqui. Primeiro vou rotular só aqui, tá? Vou rotular só aqui agora. Rotulei. E aí vou aplicar aquela carguinha aqui nesse ponto, tá bom, pessoal? Criar aqui uma carguinha só para simbolicamente falar valor. Carga. Pronto, só para fazer a conta, né? Pra fazer simbólico, mas também baseado na conta que a gente fez aqui embaixo. Essa força aqui é 1 sobre L. O L que eu adotei aqui foi 5, né? Então 1 sobre 5 é quanto? 1 sobre 5 é... 1 sobre 5 é 0,20, né? Que vai ser 0,20 em Y. Mandar aplicar. Pronto, para cima. E o outro é A, né? Deu quanto? 1 sobre A. O A foi 3, né? 1 sobre 3 de 0,3333. Vamos lá. 0,333333. Vou falar um pouquinho para ficar parecido. Pronto, apliquei aqui, tá bom? Só para ficar parecido com o nosso probleminha. Obviamente vai ter resposta, só salvar aqui, né? Eu tô sem o acesso do G-Drive, eu tô salvando tudo aqui dentro do meu computador e não mandei para vocês, né? Deve ter um monte já aqui. Aula, dia 21.
do 9. Então deve ter feito conta aí. Pronto. Aqui o momento vetor, esforço cortante, normal. E as reações, deixa eu mostrar aqui as reações. Aqui as reações. 0,3, 0,4, 0,2. É bom colocar mais casas decimais, né? Senão a gente está trabalhando com um número bem errado. Vou só botar aqui para mostrar que esse número não é exatamente o número que ele está mostrando, né? Tá, pelo menos umas 4 casas. 4 casas. 4 casas. Não. Aqui tá, até que tá legal, né? Tem casos que não é. Pronto, agora vamos fazer o seguinte, ó. Vou rotular aqui, tá, Ian? Tá conversando essa arruma de coisa só para chegar até aqui. Rotulei. Vamos ver o que é que ele faz. Um stable. Ou seja, a estrutura está instável, né? Ela não funciona. Funciona. Aí ele pede, por favor, cheque as condições de suporte da estrutura, né? Do reticulado. Ou qualquer outro tipo de condição que pode causar instabilidade. Nesse caso, o que está causando instabilidade é o fato de você ter duas rótulas duas rótulas colineares, tá? E sem nenhum tipo de restrição ao movimento. Por que a matriz não funciona, tá? Quando ele tenta calcular a solução de deslocamento da estrutura, ele percebe o seguinte, ó. Essa estrutura vai fazer esse movimento aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Estão vendo com minha mão? Ela vai fazer esse movimento aqui indefinidamente. Aí você vai dizer, não, professor, eu posso tirar essa carga lateral que ela resolve. Você tira a carga lateral, mas não deixa de estar no seu sistema de equações a possibilidade disso acontecer. Porque o sistema é indeterminado, tá? Vamos testar. Eu vou tirar essa carga aqui. Pode ser que tirando a carga ele funcione, vamos dizer assim, mas não vai funcionar. Se funcionar, ele vai fazer só uma conta errada, numérica, mas tá... Eita, fechou. Fechou por quê? Fechou sozinho, viu, pessoal? Não tô mentindo. O que aconteceu? Ian, esse negócio que você mandou é seguro, rapaz? O bicho fechou sozinho na minha Seguro, frente. professor. Tô brincando, tá? Só pra não perder a piada. Eu tava até assim quando ele fechou. Vou abrir aqui de novo. Então não vou fazer tudo de novo. Deixa eu ver se ele ficou salvo. Mas ficou salvo, porque eu salvei para abrir. Então tá salvo em algum canto. Ainda bem que salvou. Geralmente, ó, esses programas têm que assim, vocês entendem que um programa de estruturas, ele mexe com a vida das pessoas, né? Ou, na verdade, ele mexe com o potencial morte das pessoas, tá? Então, assim, às vezes, o cara que programou, ele cria algum tipo de situação, tipo assim, ó, se eu perceber que o sujeito está tentando fazer conta uma estrutura instável, tipo assim, fecha porque esse cara é um perigo, tá? No caso, a gente não tá fazendo isso, a gente tá estudando para mostrar para vocês e tal. Mas às vezes o cara tá insistindo, né? Eu vou insistir aqui que vai chegar uma hora que eu vou fazer a conta e o computador dá certo, né? Esse programa é um programa só de análise estrutural, mas tem programas muito mais complexos, né? Que fazem todo um projeto e tal. Então tem que ter esses, vamos dizer assim, esses botões de pânico, né? Ele fecha para evitar que o sujeito cuspa um projeto que não existe, né? E há risco real de morte, né? Nesse caso, né? Risco de... Salvou não, ó. É porque você não salvou aí, não, professor. Ah, não, tá aqui, tá ao 21, não, tá aqui, 2109. É isso daqui, ó. Ó, não vai resolver, tá? Tá aqui, tá instável. Acho que alguém falou alguma coisa no chat, deixa eu ver aqui. Já que essa rota tá na lateral, dentro do tu tem uma opção parecida, será que ele resolveria normalmente? Sim, tem essa opção, né? Vou mostrar para vocês, ó. Vamos aqui. Vou terminar agora de fazer o modelo, tá? Só para mostrar aqui, vou tirar a rótula e vai voltar a funcionar, tá? Não preciso não, mas tirando a rótula, né? Volta ao normal e vai voltar a fazer conta. Deslocamento da estrutura, você vai poder ver, ó, esse aqui, ó. Tá bom?
Então, o deslocamento é esse, aí você rotular aqui nessa posição, ela andaria infinitamente, vamos dizer assim. Ela não teria nem nada que evitasse que ele fizesse isso. Tem outro jeito de resolver, professor? Tem sim, vamos aqui, ó. Eu poderia pegar aqui, ó, e criar um apoio aqui, lateral. Ou seja, eu ia contraventar essa estrutura, tá? Ia fixar ele na direção X. Aí você clica aqui, ó. Aí a estrutura vai voltar a ser calculável. Porque o que acontece? Aquele movimento que era permitido, ou seja, por causa das duas rotas, ele poderia fazer isso aqui, ele não vai fazer mais. Eu coloquei um apoio na direção do movimento, tá? E aí, se você perceber, ele não vai mais se movimentar para aquele lado. Aí fechou de novo, ó. De novo. Do nada. Como diz meu filho, do nada ele fez. Vou abrir aqui pela terceira vez, tá, pessoal? Vocês vão me aguentando aí. Acontece com vocês o F2 fecha de vez em quando, esse F2 novo? Comigo nunca Ó, aconteceu, não. eu tô vendo quando ele tá abrindo com a mensagenzinha de erro. Deixa eu abrir aqui de novo para eu ler com mais calma. Eu tô ignorando essa mensagem, pode ser alguma coisa do meu computador, tá? Deixa eu fechar aqui. Agora eu fechei. Quero ler com calma essa mensagenzinha. Pode ser alguma coisa da minha máquina. Quem for bom em inglês, me ajuda aí, por favor. É só pra fazer mentir, né? Agora não apareceu. Bem, vamos lá. Pronto, para terminar aqui, pessoal. Olha, ele salvou até o apoiozinho que a gente botou. Eu vou tirar agora, tá? Esse apoiozinho. Não quero. Não quero esse apoio, tá? Vou tirar essa rótula, tá bom? Tirar a rótula. É lá. Quando eu tô mexendo na rótula. É o Nazareno. Usa o antigo mesmo, então. É porque eu ia ter que fazer tudo de novo, né? O modelinho aí. Eu queria refazer tudo de novo. Porque assim, quando eu tô. Mas eu já tirei a rótula da outra vez, deu certo, né? Vou conseguir retirar de novo. Bom, agora saiu. Vou só completar agora o desenho, tá, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Como eu tinha colocado aqui, eu vou colocar agora a menos 3, né? Em X, não, menos 5 em X. E 0. E menos 5 e 3. Que aí vai ser a outra parte do porta, que a gente não desenhou, tá bom? Apareceu. Pronto, agora ficou bonitinho. Vou criar agora aqui as barrinhas que faltam. Que acho que vai atender a pergunta da Aquila. Foi esse apoio que eu tirei, né? Quando deu erro, eu acho. Vamos arriscar? Deixa eu salvar logo. Tá lá, se precisar. Virando aquele apoio. Agora foi. Vou criar o apoio duplo aqui. Pá. Como eu criei novas barras, pessoal, eu vou ter que mandar tudo virar a mesma barra. Para não dar erro. Cá. E todas também do mesmo material. Deixa eu ver se deu certo. Pronto, deu certo. Então aqui, outra rótula, né, nesse ponto. Essas forças aqui não existem, tá, pessoal? Só para deixar. Puxa vida. Ah, de brincadeira comigo esse negócio. Pelo menos eu salvei, né? Pronto. De novo aqui, pessoal. Botar. Ó,
como é que eu crio essa rótula desse lado? Que foi a pergunta de Áquila, né? Você vai clicar nessa barra, ó. E aí, ó, qual é a condição que vai te atender? Essa daqui, ó. Articulate High. Tá instável, tá, pessoal? Tá bem instável mesmo, mas não é. Ó, tá aqui a mensagem. Ele falhou para fechar corretamente, não vem. Para você aceitar, melhorar, é possível. É, vou descrever que tá fechando. Do nada, como diz o Daniel. Do nada. Manda mensagem para você. Será que alguém vai ler isso um dia? Pronto, eu vou direto para o que eu quero falar para mostrar a questão da pergunta da Aquila. Você vem aqui, Aquila. Você vai cair nessa condição aqui, ó, de articulado. Cara, é mal assombro isso. Vou ter que teimar com o meu velhinho, tá bom? Aqui, vocês me desculpem. Porque a piada já perdeu a graça. A piada só tem graça quando você conta a primeira vez, né? A segunda, a terceira não tem muita graça, não. Eu vou fazer aquele rapidinho. Então, deixa eu só fazer do jeito mais ágil, né? Vou criar o grid aqui, tá? Beleza. Não abre o arquivo novo nesse velho, não, professor? Abre não. Se abrir aqui vai ser só para me fazer raiva e dizer que eu estou mentindo para você, mas não é para abrir. Ó. É a versão mais recente. Grid aqui. Deixa eu melhorar isso. Então, vou criar aqui os pontos. Vai ser rapidinho, tá, pessoal? Vou pegar o snap. 3. Só não vou fazer do mesmo tamanho. Não dá para fazer. Preguiçoso. 5. 5 também aqui. Espero que eu tenha feito certo. Se estiver errado, vocês me perdoem. Vou criar agora aqui as barrinhas, tá? Pá, 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 pá. Então, os apoios, esse e esse são duplos. Rótula, aqui, direto, uma rótula simples. Seleciono aqui. Tá? Agora aqui, você faz o seguinte, ó. Funciona, vai. Você clica nessa opção aqui, ó. Membro articulado do lado direito. Aí você manda aplicar. Você seleciona qual é o membro, né, que você quer articular. Aí você manda aplicar. Aí, olha, ele articulou só o lado direito, tá bom? Aí você vem aqui para esse outro e deixa do jeito que é normal, tá? Ele pesa para corrigir. Se ele não corrigir, você briga comigo depois. E aí você manda criar uma rótula aqui desse outro lado. Selecionei o ponto e mandei aplicar a rótula. Então, essa condição aqui, ó, é semelhante ao que a gente trabalhou, tá? Tem uma rótula aqui, tem uma rótula imediatamente ao lado direito. Significa dizer o seguinte, esse pilar aqui, ele está trabalhando de forma monolítica com a viga, e essa viga, nesse trecho aqui, ela se apoia sobre esse pórtico, vamos dizer assim, tá? Esse trecho de pórtico. Tá? Construtivamente falando, ele é assim, tá, pessoal? Não sei se eu desenhei isso anteriormente, mas construtivamente falando, o que a gente tem é o seguinte. Você tem um pilar aqui do lado direito, tá? Tem a viga do lado direito, tal, bonitona. Eles estão trabalhando juntos. E aqui nessa extremidade a gente tem um dente, tá? E a outra viga vem aqui e simplesmente faz isso. Vocês já devem ter visto isso por aí, tá? É normal vocês verem por aí, no cotidiano, tá?
É uma peça pré-moldada que veio e foi locada nessa posição, tá bom? Ah, professor, mas eu vi não sei aonde que podia ser assim também, ó. Pilar tá aqui, beleza. E pega a viga dos dois lados. Pode ser, tá? Mas aí são duas rótulas, tá? Não é uma rótula só, tá bom? São duas rótulas, babá. E esse pilar, necessariamente, aqui embaixo, ele vai ter que ter rigidez, tá? Vai ter que ter um apoio rígido, porque senão ele vai ficar balançando, né? Como é que ele vai ter rigidez? O pilar ficou engastado, não só apoiado. Ok, pessoal? Só para terminar a brincadeira desse aqui, né? Que não é só terminar, né? Porque tem que fazer todas as... Vamos criar material, vamos lá. Material. Clicar em todo, criar uma seção para clicar em todo mundo também. Pegar aqui. Clicar em todo mundo. Pronto, acho que agora vai. Bom, falta só determinar aqui essa carguinha que está aplicada aqui, tá? Que é de acho que é de 1, né? Mas só quero em tonelada, tá? Acho que é assim. E aqui também mais uma de 1. Bom, é o probleminha que a gente fez, tá? Aula 2109 F2 velho. Chamar de velho. Velho. E velho, que nem o professor. Deixa eu ver aqui. Acho que o F2 vai me sacanear, não vai funcionar não. Ele deu uma mensagem de erro aqui, mas foi outra. Membros, nós isolados, né? Só falta... tá dizendo que tem nós isolados na estrutura. Professor, eu criei aqui no novo, vou mandar lá no grupo. Tá bom, obrigado. Cadê o nós isolado? O que é isso aqui? Acho que é. Ah, tem um nós. Eu cliquei aqui nesse ponto. Pronto, aí tá aqui o diagrama, tá, pessoal? Ele tava dando erro que eu tinha apertado um pontinho aqui do nada. Então, ó, observe que essa rótula está aqui na lateral, ela não está na estrutura da direita, tá bom? Aí, isso que você criou aqui, Ian, é o quê? É a mesma questão? É a mesma, só que no F2 novo. Tá. Vou tentar abrir aqui pela milésima vez. O que eu achei estranho é que não era sempre o mesmo erro. Vocês perceberam que às vezes está fazendo uma coisa e às vezes está fazendo outra, né? Até porque eu criei outra parte da estrutura e o erro apareceu quando eu estava... Quando estava... Pronto, aqui. Obrigado, Ian. Pronto, o Ian fez bonitão aqui. Exatamente. Vê se tá igual. Tá igual. No momento que eu tô tá igualzinho do F2 velho. F2 novo, F2 velho. Deformação nova. Vamos ver a deformação velha. Deformação velha.
bonitão. Os dois estão bonitão. Tá aqui. É assim, pessoal. O F2 é um programa muito bacana, tá? Muito bacana mesmo. Ele ajuda demais, tá? Eu acredito que os professores de concreto de aço devem até incentivar vocês a usarem, tá? Você pode exportar, tá, essas respostas. No projeto a gente precisa do desenho, né? Então você pode exportar os desenhos, tá? Os formatos que existem aí, né? DX, na minha época eu usava muito DXF, então não sei se existe outro formato que vocês usam hoje mais. Eu usava o DXF porque eu pegava, levava para o AutoCAD e no AutoCAD eu traçava as barras, as armaduras sobre o desenho do AutoCAD, tá? No AutoCAD. Vou parar aqui a gravação, porque senão eu fico um pedacinho com vocês. Deixa eu parar aqui.